Oi, gente! Então vamos ter uma conversa hoje, bem tranquila, né? Sobre aneurisma de aorta, tá bom? Só para falar um pouquinho, antes de começar das referências, né? Carol, você tinha me passado a diretriz da AHA e a ESC, né? Algumas coisas eu peguei do Brown também, mas a nível de, assim, explicação de cirurgia, porque a ESC, ela para em alguns momentos, assim, e não continua, mas só pra, tá? Aí também, como é o Brown, não sei se é o ultra atualizado, entendeu? Mas a gente pode discutir de forma leve sobre isso. Bem, primeiro vamos definir o que é um aneurisma, né? Essa definição, na verdade, é aneurisma de qualquer artéria, né? Não só o da aorta, né? Por definição, é um aumento maior do que 50% do diâmetro do vaso, do diâmetro normal do vaso. Quando você olha a diretriz, eles não se apegam muito à definição quando se fala de aorta torácica, né? Mas a abdominal, geralmente, eles falam que a partir de 30 milímetros de diâmetro já é uma aorta aneurismática. E a fisiopatologia, na verdade, essa frase aqui, ela resume o final, né? Como que qualquer aorta aneurismática fica, né? Mas diversos caminhos podem levar a essa consequência final. Então, basicamente, uma aorta aneurismática é uma aorta que perdeu a elasticidade, ela perdeu a firmeza, a sustentação dela, porque a túnica média muscular dela não está mais funcionando como deveria. Então, por algum motivo, e a gente vai falar um pouquinho mais quais são os motivos que podem levar a isso, essa aorta ficou frouxa, né? Ela perdeu a sustentação dela. Então, só pra gente entender uma classificação inicial, existem outras, né? Primeiro, aquela diferenciação inicial de aneurisma saccular, né? Fusiforme. O saccular é esse primeiro, né? Então, é uma parte da parede da aorta tá aneurismática, né? Então, não é o diâmetro, não é o contorno completo do vaso, é só uma parte. Tem o aneurisma fusiforme, em qual todo o contorno, né? Todo o diâmetro da aorta tá aneurismático, então ele fica uma barriguinha dos dois lados, né? E aí a gente tem o pseudoaneurisma, né? E, na verdade, você não tem um aneurisma, não são todas as paredes juntas que vão perder o seu contorno normal, né? Você tem aí uma ruptura da túnica íntima, e aí você tem esse tecido conjuntivo extravascular vai aparar, né? Vai fazer ele vai sustentar a parede final, né? Não sei se ficou claro o que eu falei, né? Mas é para entender, né? Você tem um tecido conjuntivo que vai sustentar e uma ruptura das túnicas mais internas. E aí, para falar dos tipos, agora isso aqui é a parte realmente mais importante, porque é o que vai impactar a nossa propedêutica do aneurisma de aorta. É a gente entender anatomicamente quais são os locais, né, que você tem e aonde tem cada tipo de aneurisma. A gente vai ver que cada aneurisma tem uma cara, tem uma fisiopatologia e fatores de risco que vão levar, que vão propiciar que ele ocorra, né? Primeiro aqui vamos dividir a aorta, né? A gente tem a aorta torácica e abdominal, claro, é o diafragma que faz essa divisão. Aqui na aorta torácica, não vamos de baixo para cima, eu botei tudo porque eu acho a abdominal mais fácil. Então, pra gente ficar tranquilo, eu comecei com a abdominal para quebrar o gelo, depois a gente vai pra torácica, que é mais difícil, tá? Então, na aorta abdominal, a gente tem a aorta abaixo do diafragma. Essa aorta, ela é retinha e ela até se parece um pouco, até em fatores de riscos, com a aorta descendente intratorácica, né? É um contínuo, na verdade, né? A aorta torácica fica acima do diafragma e aqui a gente faz o sifão aórtico, né? Na verdade, aqui a gente tem a aorta descendente, tem o arco aórtico aqui em cima e aqui a aorta ascendente, que termina no seio de Valsalva, tá? Então a gente tem a aorta ascendente, arco aórtico e a aorta torácica aqui embaixo. Vamos lá, agora vamos esmiuçar um pouquinho mais, começando no aneurisma de aorta abdominal, que é aquele que fica abaixo do diafragma. Vamos falar da patogenia. A gente já falou do final, né? Que é uma túnica muscular tá horrível, que não está mais funcionando como deveria. Como que geralmente acontece quando você fala de aorta abdominal? Comumente isso está relacionado à aterosclerose. Então a gente vê que, na verdade, você tem uma aterosclerose do endotélio e aquela deposição de gordura faz uma inflamação do endotélio, isso faz uma migração de células musculares que estão na túnica médica para a túnica íntima, atrai macrófago, o macrófago fagocita tudo e aí essas células musculares morrem, né? Então tudo começa na aterosclerose do endotélio, tá? E aí, pensando, e é óbvio que é intuitivo, isso já faz a gente pensar nos fatores de riscos. Veja, a autora da apresentação não botou por acaso o tabagismo em negrito, porque é o fator de risco mais importante, né? Então, isso vai impactar na nossa terapia, porque se um paciente tem aneurisma de aorta e ele continua fumando, cada vez que ele fuma, ele está propiciando que aquilo aumente cada vez mais. Então, é o mais importante.
Sexo masculino também é fator de risco. E isso aqui também é muito interessante, porque se você for olhar, né, determinados aneurismas de aorta, o sexo feminino rompe mais, mas o masculino aparece mais. Então, eu li que o aneurisma... Olha que interessante. O aneurisma de aorta na mulher, ele costuma romper, né, geralmente a mulher, né, a nível de aorta ascendente, ele rompe com 10 milímetros a menos do que o do homem. Ao mesmo tempo, ser homem aumenta o risco de tê-lo. E mais do que isso, olha que legal. A gente vai falar disso no futuro, né? Mas quando você fala de screening de aneurisma de aorta, né? A gente faz screening mais em homem do que em mulher, né? Em mulher, a diretriz fala só mulheres tabagistas, né? E homem mais para todo mundo a partir de 65 anos. Então você rastreia mais os homens, porque eles têm mais, mas na hora de abordar, você é mais agressivo na mulher, né? Interessante, né? Outras coisas, e todas as outras coisas vão falar para aterosclerose, né? Então, hipertensão, dislipidemia, idade, aterosclerose já bem estabelecida, história familiar de aneurisma de aorta abdominal, especialmente em parentes de primeiro grau, e a aortite infecciosa. Já que eu anotei só porque eu achei super interessante, porque eu acho que é uma coisa que não vem à nossa cabeça, né? Eu não penso, né? Agora eu tô pensando. Então, a aortite infecciosa geralmente já era uma aorta doente, né? Uma aorta já aneurismática, uma aorta que já foi canulada. Então, é um paciente que vem com uma febre de origem obscura, já tem uma aorta doente, e comumente é por contiguidade, né? Então, mediastinite, abscesso paravertebral, e isso faz uma aortite uma coisa para se pensar, né? Tuberculose. Legal. Maneiro, né? E aí, quadro clínico. Bem, quando a gente olha quadro clínico dos aneurismas de aorta, tanto abdominais quanto torácicos, muitos são descobertas incidentais, né? Muitas vezes o paciente não sabe, não sente nada. E se o paciente tem uma dor lancinante, absurda, óbvio que você tem que ficar esperto se você já está a nível de ruptura, né? Mas geralmente é um quadro um pouco mais arrastado, né? Quando se fala de aneurisma de aorta, geralmente é uma dor abdominal, uma dor mesogástrica, né? Às vezes você pode ter uma massa pulsátil, né? Mas geralmente não é uma coisa gritante na sua frente. Isso aqui também, que eu achei super legal, né? Porque, lembrando, se você tem uma parte da aorta, né? Uma parte do seu vaso que tá fraquinha, aquele sangue ali não tá correndo o fluxo laminar como costuma ser. Então você tem uma porçãozinha de sangue que fica meio abobalhada, né? Meio bobinha. Então você tem toda a chance de formar trombo, um hematoma e um trombo. Então não é incomum que esses pacientes eles possam ter como primeiro evento primeiro sintoma um evento tromboembólico de um trombo que vem da aorta. Alguém quer falar uma coisa? Não? Tá bom, beleza. Fica à vontade. Agora eu falei da história natural do aneurisma. Isso porque é o seguinte, não, todo mundo sabe, né? Quando você fala de uma aorta aneurismática, né, você tem uma aorta que perdeu o seu esqueleto, perdeu a sustentação. Então, uma vez que você perdeu você teve uma morte de células musculares, você tem uma aorta que ela entrou num processo de fragilidade que não volta mais. Então, cada vez que essa aorta, que está diante de um fluxo sanguíneo pulsátil intenso, cada vez que aquilo pulsa, é um estresse ao qual ela não está mais preparada para receber. Então, você vai ter uma aorta que vai cada vez mais aumentar. Então, você tem o seu caminho está traçado. Pode ser que em maior ou menor velocidade, mas essa aorta, ela, no tempo dela, vai tender a aumentar. E o problema todo é que uma hora isso pode levar à ruptura. Então, eu coloquei aqui só, assim, existem várias coisas que podem impactar, né? Isso é mais bem descrito até em aneurisma de aorta ascendente, a aorta torácica. Mas muitas coisas podem impactar a velocidade, né, com qual esse aneurisma aumenta. Mas a principal é o diâmetro da aorta. Quanto mais a aorta está aneurismática, mais ela será aneurismática. É uma retroalimentação que não acaba mais. Tanto que se você vê uma aorta com mais de 8 centímetros, ela pode ter chance de até em um ano romper 50%, né? Que é uma coisa muito, muito cruel, muito taxativa, né, no destino de uma pessoa. Beleza, falamos um pouquinho da aorta. Aí eu deixei pra gente falar do tratamento todo no final junto, tá bom? Então, beleza, aneurisma de aorta torácica. Aí, legal, né? A gente falou um pouquinho que a aorta descendente, ela se parece um pouquinho mais com a aorta abdominal. Então, o fator de risco se parece um pouquinho mais, né? Na verdade, é um caninho que tá continuando. Então, a aterosclerose predomina aí. Já quando você fala de aorta ascendente, você, na verdade, tem, por motivos diferentes, algum tipo de lesão à camada muscular dessa aorta. Então, pode ser uma lesão inflamatória. Vamos falar de fatores de risco, vamos falar. Mas, geralmente, não é aterosclerose, é alguma outra coisa que lesionou essa camada muscular. É uma coisa da pessoa. Bom, legal, os próximos capítulos. Então vamos falar de fatores de risco. Claro que a gente tem aqui hipertensão e aterosclerose, porque a gente tem, primeiro porque a própria hipertensão, qualquer paciente que tem um fator de risco, né, próprio, para ter um aneurisma de aorta, ter uma pressão elevada constantemente, só piora aquilo, né?
mas é claro que a aterosclerose fala muito mais para a aorta descendente. Doenças do tecido conjuntivo, e aí elas são realmente as estrelas, né, da aorta ascendente do arco, né? Eu vou falar mais no próximo slide. Síndrome do aneurisma aórtico torácico familiar, que na verdade é uma doença, é um grupo heterogêneo de genes, né? O pessoal foi estudando e viram que vários genes levam a uma ocorrência exacerbada de na mesma família terem aneurisma de aorta. Então, assim, esses pacientes são pacientes que precisam de rastreio familiar possivelmente terem aneurisma de aorta. Arterite de Takayasu, né, que é uma vasculite, né, que dá muito aneurisma de aorta no arco especificamente, é bem específica do arco. Válvula aórtica bicúspide, e aí a gente pode ter aneurisma de aorta por dois motivos. Primeiro, porque é comum que a gente tenha em pacientes que têm a válvula aórtica bicúspide terem alterações na túnica média da aorta ascendente, mas além de tudo, o turbilhonamento de sangue que passa por uma aorta bicúspide aumenta a chance dessa aorta ficar aneurismática. Então são duas coisas que fazem juntas essa alteração. E a aortite sifilítica, que é do nosso paciente. Não podia falar o nome do paciente. Então, a aortite sifilítica, né, que comumente vem junto com valvopatia aórtica também, né? A gente vê uma valvulite junto com uma aortite, né? Aqui eu falei um pouquinho das doenças, só highlights, né? Das doenças de tecido conjuntivo, né? Primeiro é o Marfan, que é bem famoso, né? Costuma dar muito aneurisma de raiz de aorta, né? Marfan tem os tipos, a gente existe um fenótipo mais característico, né? Ehlers-Danlos também, mas Ehlers-Danlos já dá mais de aorta torácica descendente. Loeys-Dietz, que é uma doença que eu aprendi agora, né? Super legal, né? Não para o paciente, né? Que na verdade também é uma doença de tecido conjuntivo, né? Mas com um fenótipo muito mais agressivo do que as outras, né? Então a gente costuma recomendar aí que a gente costuma ter um olhar um pouco mais agressivo na hora de recomendar a abordagem desses pacientes. Tão agressivo que pode ter uma taxa de crescimento de 10 milímetros ao ano, né? Que uma taxa alta. Há um tempo atrás, isso aí ficava na ponta de Marfan. É mesmo? A partir de um determinado ponto que entenderam que não era Marfan. Legal, né? Porque é muito mais agressivo, né? Tem seis variações genéticas aí. Ah, legal. E esse conhecimento dele é mais recente. Ah, maneiro. E isso aí que você falou, ele é mais agressivo. Maneiro, legal. A gente precisa abordar com diâmetros já menores, né? E a síndrome de Turner, né? Costuma vir junto com a válvula aórtica bicúspide e com coarctação de aorta. Vamos falar agora, tem o quadro clínico do aneurisma de aorta torácico, né? Geralmente, novamente, né? Quando você tem dor, é por uma expansão gradual, né? E diferentemente da aorta abdominal, que está na barriga, que é uma cavidade mole, né? Que tem alça intestinal ao redor, você está dentro do tórax, né? Então a gente tem mais sintomas compressivos, né? Então, se você comprimir brônquio, você pode ter dispneia, sibilância, esôfago até disfagia, nervularismo recorrente pode ter rouquidão. Então, são sintomas mais diferentes, gerados pela compressão da estrutura ao redor. Pode ter insuficiência aórtica, né? Claro, por dilatação ali do anel aórtico. Aí você vai ver um paciente com um sopro, se você estiver acompanhando um sopro novo. E aí, dor, como eu falei, que na verdade costuma ser uma dor torácica, não costuma ser abrupta, né? Costuma ser uma dor pelo aumento da estrutura, que é insidiosa. E aqui a história natural do aneurisma de aorta torácico, né? A aorta ascendente, ela cresce mais do que a descendente, né? Então a gente costuma ter um aumento de 3 milímetros ao ano, e descendente 1 milímetro ao ano. E aí alguns fatores aumentam pela rápida expansão. Na verdade, eu botei o diâmetro aórtico como último fator, mas ele é o fator mais importante, né? Quanto maior a aorta, mais ela crescerá. As outras coisas que podem contribuir. Idade avançada, sexo feminino, como eu já falei, justifica uma abordagem mais agressiva nessas pacientes. Tabagismo, que é um fator de risco modificável, né? Que sempre tem que estar na nossa cabeça quando a gente pensa no paciente com aneurisma de aorta. E a dor. E aí, quando que essa aorta torácica pode romper, né? A aorta ascendente costuma romper acima de 60 milímetros e a descendente acima de 70 milímetros. E é um pouquinho abaixo disso que a gente vai começar a pensar em abordar esses pacientes, né? Quando começa a chegar perto desses valores limite. O diagnóstico. Bem, eu botei... Não ficou muito legal. Eu botei uma anestesia aqui porque eu achei a qualidade não ficou das melhores, né? Mas dá pra ver bem um aneurisma bem importante da aorta ascendente, né? Mas a anestesia é um método excelente, né? Porque além dela nos dar o diagnóstico, ela dá pra gente informações sobre a anatomia, a programação cirúrgica, e ela nos dá informações
sobre a possibilidade de fazer uma abordagem endovascular ou se tem que ser alguma coisa aberta, né? A angiorressonância, que tem as mesmas indicações, né, que tem a sensibilidade e a especificidade são parecidas. O ecotranstorácico nos dá uma ideia de avaliação da aorta torácica, né? E o ultrassom abdominal, que é para a aorta descendente, né? E, na verdade, o ultrassom abdominal é o padrão ouro para acompanhamento desses pacientes, uma vez que você já diagnosticou. Isso aqui eu coloquei só para a gente lembrar mesmo. Qualquer paciente que tenha aneurisma de aorta em algum ponto da aorta pode ter em qualquer outro ponto. Então, se você achou aneurisma de aorta num eco, por acaso, uma aneurisma de aorta ascendente, por acaso fez um tração abdominal e viu aneurisma de aorta, isso te obriga a fazer uma imagem de toda a aorta. Então, os pacientes têm que ir para anestesia. E agora vamos falar primeiro do tratamento medicamentoso, né? Tem 3 coisas que a gente tem que ter em mente quando esse paciente... Esse tratamento medicamentoso é o paciente que vai ser abordado ou não. É qualquer paciente. O primeiro é interromper o tabagismo, né? Por causa de tudo que eu já falei. O segundo é controle antipertensivo, né? A diretriz do ESC não é muito, eles não são muito específicos sobre valores pressóricos, né? Só falam que você tem que deixar o paciente normotenso. A ARRA já fala que tem que estar abaixo de 130, né? É um paciente normotenso da nossa vida, né? Lembrando que esse paciente do aneurisma de aorta, se você estabeleceu que ele tem uma aneurisma de aorta, especialmente descendente, é um paciente sob risco cardiovascular aumentado, né? Então você tem que ser ainda mais cuidadoso com isso tudo. E controle de lipidemia, novamente, a ESC não dá valores pra gente de qual é o valor do LDL que você tem que ter, mas a ARRA já é um pouco mais específica, né? Já coloca 70 como valor de LDL que você tem que atingir. E aí, como que você pode controlar essa pressão? Eles fazem algumas sugestões. O IECA já foi testado para entender se ele sozinho, sem controle de pressão, ele seria benéfico para paciente com aneurisma de aorta. Mas parece que os estudos não viram nada muito consistente. De qualquer forma, o controle pressórico é provado que ajuda evita a progressão. Então, o IECA é uma opção de antipertensivo que você pode usar. O beta-bloqueador é muito bem estabelecido para a síndrome de Marfan, né? Então, parece que pela ARRA, síndrome de Marfan, usar beta-bloqueador diminui a progressão de forma importante do aneurisma. Mas para pacientes que não têm Marfan, não existe uma recomendação específica, né? Você pode controlar níveis pressóricos com drogas de primeira linha. E estatinas para controle de lipidemia, eu li, né? Até que parece alguns estudos já levantaram a bola, talvez, da estatina ajudar, mesmo em pacientes que não estejam com níveis de LDL fora do alvo, pela questão anti-inflamatória, né? A mesma coisa do paciente coronariopata, né? Mas vocês fazem, assim, para paciente, todo mundo, ou só faz quando o paciente realmente tá de lipidemia? Geralmente, quando tá de lipidemia, geralmente eles estão, né? Assim, com 70 de LDL é difícil, né? Tem que encontrar com esses pacientes. Entendi. E o AS? Mas, legal. Assim, tem condições específicas, paciente com úlcera, a gente entende que aquilo ali é uma lesão inflamatória, que você tem que fazer estatina. Entendi. Entendeu? Beleza. O AS eu coloquei só porque a ARRA fala, né? Parece que algum estudo percebeu, né? Que pacientes que vinham, que uma vez que você tem um paciente, partindo do pressuposto, que se você tem um paciente que tem uma alteração ali de parede vascular, que tira, que turbilhona o fluxo e aumenta a adesão plaquetária, aumentando a formação de trombo ali, se estabeleceu esse microambiente, faz sentido pensar que fazer uma AS para evitar a adesão plaquetária vai diminuir a formação de algum tipo de trombo ali. E aí parece que alguns estudos tentaram comparar o risco pré-operatório, perioperatório, de pacientes que abordam aneurismas de aorta e que vinham em uso de AS. E parece que pode ser que isso tenha reduzido a mortalidade peri-procedimento, entendeu? De pacientes que anteriormente usavam AS. Mas não existe uma recomendação específica para você usar AS para os pacientes. É só uma coisa que... Geralmente é só depois que já teve um evento tromboembólico, né? Que você botou ali, Quando já teve aí a gente usa essa, né? Agora a questão, você bota o controle do antipertensivo como antipertensivo, mas a gente usa também muita questão do duplo produto, né? Então, se o paciente é muito adrenético também, não vai ser legal ele ficar com 100 de frequência o tempo todo, né? E aí, às vezes, a preferência para tentar ajudar com um beta-bloqueador é legal. Uhum. Agora vamos falar do tratamento intervencionista. Primeiro, na aorta abdominal. Quem tem indicação de abordagem? Pacientes sintomáticos, homens com diâmetro maior do que 55 milímetros, mulheres maior do que 50, e aumento de 0,1 milímetro ao ano. Essa última indicação aqui, no ESC, eles falam disso no texto corrido, mas isso não é uma indicação, não tem assim, indicação no A disso. Eles só falam que isso é uma coisa a ser considerada na abordagem, né? Vocês eram 1 centímetro, né?
Desculpa, botei errado. Bem, agora o tipo de abordagem. A gente tem abordagem para aneurisma de aorta abdominal, você tem abordagem endovascular ou a cirurgia aberta, né? O que a gente sabe é que, é claro que endovascular é menos invasivo, você tem menos mortalidade perioperatória, né? Então, o paciente que é mais frágil, tem mais risco cardiovascular, vai ser um bom candidato à terapia endovascular, mas você sabe que esses pacientes que são abordados dessa forma, eles tendem a ter que ser reabordados outras vezes, né? O paciente que faz cirurgia aberta tende a ter uma abordagem mais definitiva. Então, uma coisa que você vai pesar risco-benefício. Quando possível, botei aqui. Tá. Então, você vai pensar a idade do paciente, fatores de risco e se existe até anatomia favorável para ser abordado dessa forma, né? A princípio, né, se o paciente se houver possibilidade, né, anatômica de ser abordado de forma endovascular, a gente costuma optar por isso, porque são pacientes geralmente com risco cardiovascular muito aumentado, mais idosos, né? Então, é uma coisa que você pensa. Complexa, né? É uma cirurgia complexa. São muitos vasinhos ainda ali da. Com certeza. Beleza. Se você optar por estratégia conservadora, ou seja, um paciente que não tem sintomas, não tem uma aorta com os diâmetros que a gente conversou, então você vai ter que fazer uma vigilância. Então, o tempo, a frequência com a qual você vai avaliar esse paciente e com o ultrassom abdominal, que é o padrão ouro para acompanhamento, depende do diâmetro da aorta. Se o paciente tiver menos de 25 milímetros, eles não colocam de quanto em quanto tempo se deveria olhar, né? Um paciente que, a princípio, teria o que é falado é que ele tem o risco dele ter um aneurisma de aorta pronunciado, importante, em 10 anos, é muito pequeno. Então, você não precisa ter ele tão na mão assim. O paciente até 30 milímetros, você faz de 4 em 4 anos, até 40 de 3 em 3 anos, até 45 de 2 em 2 anos, e a partir de 45 anualmente, entendendo que já está chegando perto daquele nosso limite que é 50 para mulher e 55 para homem. Acho que a taxa de 25 depende do fator de risco a cada 5 anos, se eu não me engano. Tá. Porque tem fator de risco, e aí em 5 anos pode evoluir. Entendi. Eu acho que é 5 anos. Entendi. Na prática, fica esse tempo todo sem ver. Dá uma aflição, né? 4 anos. É pequenininho. 4 anos, né? Não, pequenininho, né? De 26, 29, realmente, né? Ninguém vai resistir, todo mundo vai chegar para anual nesse caso. Verdade seja dito. É isso. Bem, agora sobre a aorta torácica, né? Bem, pacientes sintomáticos, assim como a aorta abdominal, se o paciente tiver aneurisma na aorta ascendente ou arco, se tiver acima de 55 milímetros, e na aorta descendente, você avalia de acordo com a possibilidade de abordagem endovascular ou não, né? Então, se o paciente tiver a condição de tratamento endovascular, você já aborda com 55 milímetros. Se não, se o paciente anatomicamente não for viável para essa abordagem, você só aborda se estiver acima de 60 milímetros. A ideia aqui, só para agora, assim, a ideia é tentar não abordar à toa, né? Abordar somente se precisa. Mas, ao mesmo tempo, uma réplica contra mim mesma. Eu acho que você não está atrasando a abordagem de um paciente que é potencialmente grave? Você não quer fazer isso logo, assim, não? Então, mas aí no caso dos 60 aí, é porque assim, a cirurgia aberta é muito mórbida. Então aí você está prolongando, na verdade, o tempo de vida. Pode ser que ele morra em sala. Livre das complicações ou de um evento de repente, ele não tolerar a cirurgia. Então é uma postergação justificada. Entendi. Esse tipo de paciente fica vigiado. Entendi. Porque assim, as possibilidades de visita lá no procedimento são várias. Isquemia medular, isquemia de qualquer órgão, de qualquer membro, né? No paciente não tolerar mesmo, sair inflamado por conta da extensão da prótese, várias coisas. Não sei se é renal, mas aí a isquemia, pensa, né? Sobreviveu. Né? Mas às vezes sai lá, dependendo da extensão da aorta trocada, se todos os vasos, que a Thaisa falou, saem muitos vasos, o leito mesentérico, as renais. Isso tudo tem que ser manipulado, implantado, o paciente, por mais proteção que tenha, sai com as alças intestinais, com a perfusão alterada. Entendi. Os rins eventualmente precisam de diálise. Então, é uma coisa muito mórbida. Né? E assim, tiver que emendar o tratamento da torácica com a abdominal, risco disso tudo, mais de lesão medular, é uma coisa para se pensar. Então, podendo, sempre faz um endovascular. Às vezes, o endovascular pode contemplar rombos, que é uma coisa também que, apesar de ser menos invasiva do que a cirurgia aberta, também implica em muita manipulação. A pessoa que faz tem que ter muita experiência, né?
que os ramos, eles não são aramados como o corpo principal da prótese. São manguinhas, assim, é o tecido que faz o ramo, e esse tecido tem que ser forrado por um estente. Então, imagina a manipulação para você posicionar o tecido, para você posicionar o estente. Então, não é menos invasivo que você abrir, mas não é isento de risco. Então, assim, mexer em aorta não é fácil. Essa aorta toracoabdominal, a aorta abdominal desse jeito aí, tendo que lidar com os ramos. E a cirurgia, abrir e reimplantar tudo também não é assim. E o procedimento endovascular, né, como você falou, tem aqueles trombos ali que às vezes atapetam a aorta. Pode soltar algum trombinho, fazer um movimento embólico. Placa de cal. Evolui com insuficiência renal, enfim. Então, não é simples, né? Então, tem um momento certo para indicar. Respondendo sobre a postergação? Responderam. Postergação justificada. Obrigada. E aqui eles falam de casos mais específicos, né? No caso da aorta bicúspide, se o paciente tiver um diâmetro maior do que 55, você aborda, né? Mas aí fica parecido com a recomendação geral. Se tiver fatores de risco, como a história familiar de dissecção, aumento de milímetros, 0,3 centímetros ao ano e hipertensão, você aborda com 50 milímetros. No Marfan, você puxa mais para baixo ainda, então o Marfan sem fatores de risco você aborda com 50 milímetros e com fatores de risco que são parecidos com o da aorta bicúspide, né? História familiar de dissecção, aumento de 0,3 centímetros, IAO grave ou desejo de gravidez. Nesse caso, você já aborda com 45 milímetros. E se o paciente tiver indicação de troca valvar, você aborda com 45 milímetros também. Eu procurei, não achei as orientações específicas para Loeys-Dietz e para Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos, a diretriz comenta que não existe uma orientação específica para esse grupo de pacientes. Então, acaba que eles seguem os pacientes gerais. Mas Loeys-Dietz eu não... Eu acho que é com os 45. Mas o Loeys-Dietz eu não achei também. A Loeys-Dietz tem, assim, para em torno de 35, acho, para as crianças. Porque isso é coisa de paciente jovem. Se apresenta muito cedo. Então, você já vendo a síndrome na criança, tem que se adiantar e tratar. Que eu me lembro do Loeys-Dietz é em torno de 35. É bem precoce, é uma coisa. Uma doença muito agressiva. Eu vi que se você deixar, a sobrevida é 26 anos, né? É muito jovem, as pessoas morrem muito jovens. Tá bom, beleza. Beleza, então a gente falou da aorta abdominal. Peraí, a gente tava na torácica. Beleza, tá certo. Agora, na torácica, beleza. Agora, a aorta ascendente. Na aorta ascendente não existe não existe cirurgia, não existe procedimento endovascular para esses pacientes. Então, a única opção é cirurgia aberta. E aí, o que você tem que ter nesse paciente, tem que olhar para esse paciente, o que vai definir a sua vida é se esse paciente precisa ou não de reparo valvar. Se ele tem uma aorta uma insuficiência aórtica importante a ponto de necessitar de reparo valvar ou não. Então, se o paciente precisar de reparo valvar, porque tem uma alteração aórtica muito importante, o que a gente pode fazer é procedimento de Benta de Bono, né? Benta de Bono, tá certo? Então, você põe um tubo valvado, né? Então, você troca a válvula aórtica e troca a aorta ascendente pelo tubo e implanta as coronárias nessa prótese que você colocou. Se o paciente não precisar de troca valvar, né? Você puder preservar a válvula nativa dele, então você tem duas formas, né? Existem outras também, né? Eu vi que existem umas coisas menos faladas. Aqui eu tirei porque parecem as mais usadas, né? Tem o procedimento de David, que você coloca um tubo de Dacron e implanta a válvula nativa no tubo, né? Então, aqui tá o tubo, os fiozinhos que estão acoplados, acoplando a válvula a ele. E o Diaco, que na verdade, você remodela a raiz aórtica, né? Você faz essas indentações para encaixar a raiz aórtica no tubo de Dacron e reimplanta as coronais. Isso, mas aí tem peculiaridades. A cirurgia de Davi, ela cria uma nova raiz, ou seja, a raiz, o seio de valsaldo aparece aqui, temos uma nova raiz, e nessa raiz se implanta as cúspides da válvula nativa, que estão com condições de serem aproveitadas. Isso ainda é importante, não é qualquer válvula aórtica que vai poder ser salva. Às vezes, por conta de espessura, de fragilidade, de friabilidade, de estar perfurada, não tem como consertar a válvula para aproveitá-la. A válvula tem que estar boa, o tecido tem que estar confiável. E a CUB é uma coisa antes da cirurgia de Davi. Você observa que fica
tecido ali na raiz. Né? O tubo, ele dá até um trabalho, né? Porque ele vai ter que ser recortado para encaixar ali na raiz. O problema é que essa raiz ela pode evoluir com adoecimento, com dilatação. E nesse caso, o anel tem que estar bom, tem que estar com um diâmetro bom. Senão você faz uma cirurgia super trabalhosa em cima de uma estrutura que vai dilatar e você vai perder em pouco tempo. Entendeu a diferença do Davi pro Yakub? Entendi. É que no Davi você cria uma estrutura onde a válvula vai estar colocada e ela não vai ter para onde se expandir. O Yakub, você permite que fique ele tecido, o anel nativo, tudo preserva o anel, né? E aí você pode ter uma dilatação ali embaixo e perder a cirurgia. É daquela paciente lúpica que a gente viu ontem? Não, aquela lúpica só trocou a horta reta. Ela trocou a horta reta acima da junção cirotubular. Que é uma terceira coisa, totalmente diferente. Que não tem nada a ver ali com o que a gente está falando. A doença da horta ascendente englobando a raiz, o que a gente teria para fazer é basicamente isso. E sempre a tendência moderna de melhor proceder é sempre tentar preservar a válvula. Às vezes você não consegue, porque como eu falei, a válvula às vezes tá muito doente. Surpreende, não dá e você não pode forçar a barra. A gente já aprendeu que não dá para forçar a barra para preservar qualquer válvula, reparar, etc. Entendeu? Entendi. E a gente tá numa aula. Depois a gente fala. Obrigada. Tá. Não, beleza. Tá? Segue lá. E outra coisa, que quando a gente faz essa alteração, essa troca da raiz, pode ser que a gente precise emendar tubo para continuar tratando doença para cima. No resto da horta ascendente, no arco, porque observa, a raiz, esse tubinho que vai substituir a raiz, ele não pode ser muito longo, senão o cirurgião não consegue trabalhar lá dentro. Então ele é um tubo raso, é uma raiz mesmo. E aí, nela, geralmente você tem que anexar, nós vamos usar um outro tubo para seguir tratando a dilatação acima. Entendi. Entendeu? Se vai colocar um tubão, como é que o cirurgião vai reimplantar? É só uma coisinha. É uma raizinha nova. E aí, a partir dessa raizinha, ele anastomosa outro tubo e troca até onde for. Né? É uma cirurgia artesanal, longa, e não é para quem sabe fazer. Entendi. Tem que ter uma curva de aprendizado aí árida nesse caminho. Beleza. Agora vamos falar do arco aórtico. O arco aórtico é até intuitivo pensar que é uma das mais difíceis, né? Principalmente porque você tem um tronco braquicefálico, a carótida e a subclávia saindo ali do arco. Então, a dificuldade é você tentar preservar o fluxo sanguíneo durante a abordagem, né? Então, mesmo assim, a gente tem 12 a 7% de morte de AVC perioperatório, né? E aí, eu coloquei aqui essas imagens que são ilustrativas, né? De possibilidades de abordagem do arco aórtico, né? O que faz, né, é tentar preservar, geralmente, a saída do tronco braquicefálico e da carótida e da subclávia para evitar mexer ali e evitar manipular muito ali para manter o fluxo pérvio durante a cirurgia. E os reparos que são feitos não são endovasculares, claro que não são, é uma cirurgia aberta, né? Você coloca uma prótese por fora, né? Essa abordagem ilha, você coloca essa prótese por fora e você deixa polpa ali do retalho, né? Poupa a emergência dos vasos. E ali, daqui para baixo, você pode ou não unir com... Aqui, a princípio, a gente só une quando é tromba de elefante, que eu vou falar. A gente não precisa, não une... Se o aneurisma for só no arco aórtico, você deixa ali. Na abordagem prótese ramificada, você coloca essas pequenas próteses nas emergências dos vasos, né? Juntados e unidos, né? Com a prótese no arco aórtico. E na tromba de elefante, ela é usada quando o paciente tem um aneurisma se continua para baixo, né? Você tem um aneurisma contíguo de aorta descendente. Então, o que se faz... Eu botei essa outra imagem porque eu achei que não ficou fácil de entender. Você coloca um enxerto por fora, né? E aí ele abocanha por dentro, para que você acople ali uma endoprótese por dentro que vai abarcar a aorta descendente, né? Assim. Deu pra entender? Ele não consegue abordar a descendente na cirurgia, né? Tá muito lá atrás. De acesso torácico. Por isso que eles não mexem ali. No acesso de esternotomia. E para abordar a aorta descendente, o acesso tá. torácico é a toracotomia lateral esquerda. Entendi. Mas é em 2 tempos, aí depois coloca de baixo, né? Aí coloca essa tromba ali, que eles soltam um pedaço da prótese ali de dáctilo ali para dentro da aorta, e depois ele para deixar um colo para poder unir a endoprótese, né? Depois. E tem uma outra que seria o hemiarco também.
Imagina. O hemiarco é mais ou menos, mal comparando ali, ela deixou aquela coisinha, né? Não é bem aquilo. O hemiarco é como se fosse aquele primeiro ali, só que não ia se estender ali para depois do subclave esquerda. É como se você biselasse a horta. Tipo, você tem que mexer no arco, mas você não quer mexer nos vasos. Uhum. É como se você biselasse por baixo a horta. Mas assim, entendeu? E não chegar, só reparasse o arco por baixo. Só por Você não chega a trocar na circunferência lá na descendente, como está essa imagem aí. Você pega o tubo da ascendente, que viria até aqui dessa altura, e aí você corta na diagonal. E aí entendi. vai fazer esse apertamento por baixo do arco. Então você está trocando a parte de baixo do arco, mantendo todo o restante do aparato anatômico e nativo do paciente, entendeu? Entendi. Ao invés de você fazer uma anastomose assim, interno-terminal, você faz uma circunferência. O trabalho não é menor, não, porque a sutura é oval. Né? Uhum. Esse trabalho aí de anastomosar cada raminho nas ramificações, talvez seja equivalente. No caso, você não querer mexer um paciente muito idoso. Você não quer ficar mexendo nos vazios, porque por mais cuidado que se tenha, evento tromboembólico pode acontecer, né? Deslocamento de placa de cálcio, algum grau de isquemia em algum canto, né? Na cabeça, em alguma outra região do corpo. Então, são possibilidades. A história da tromba, essa que está aí, parece ser um dacronzinho. Um dacron que foi anastomosado e deixado lá dentro para você dar continuidade ao tratamento. Pode ser endovascular ou cirúrgica. Uhum. Isso aí pode ser um tempo 1 do tratamento. Não dá para abordar a ascendente e a descendente no mesmo tempo. Então, você aborda aqui, dá o tempo, o intervalo que você julgar seguro e necessário para o paciente. E aí você pode, depois de um outro acesso, uma toracotomia lateral esquerda, você acessa aquilo ali e continua trocando. No caso da cirurgia aberta, né? Você emenda ali o dacro, o cirurgião vai emendando e vai colocando o que precisar para baixo. Pode até precisar chegar no abdômen. Entendi. A outra opção que a Thaisa lembrou aqui é a Frozen, que é uma tromba de elefante rígida. É a Frozen Elephant Trunk. Ela é rígida, ela não é nada congelada, ela só é rígida. As endopróteses que a gente usa para tratar, elas são liberadas por aquele mecanismo de Seldinger, a inserção é por Seldinger. Então, elas estão lá recolhidas dentro do sistema de liberação. Então, você vai implantar e você vai soltando e elas vão abrindo. Assim são as endopróteses. Essa endoprótese que a gente coloca cirurgicamente, a Frozen, é uma endoprótese que já está armada, mas o cirurgião coloca a céu aberto. Então tem que abrir a aorta, ir lá e anastomosar no final aí nesse tubo que tratou até o arco. Entendi. Entendeu? E às vezes, se a doença for ali na descendente muito rente, a subclave esquerda, e você não quer mexer nos ramos lá de cima e a doença para trás não existe, você não precisou tratar, você também pode abrir o paciente e colocar a Frozen imediatamente depois da subclave esquerda. Essa endoprótese. Qual que é o valor disso? É você não ter que mexer no arco. Porque caso, por exemplo, você precisasse fazer um tratamento endovascular direto, talvez o colo não permitisse. Você talvez tivesse que construir o colo, desramificar ali a carotídea direita, ou subclávia. Isso tem morbidade. Sempre mexer nos vasos do arco pode ter morbidade. Aí a Frozen, para tratar uma doença que começa ali imediatamente depois da subclave esquerda, ela é muito útil, porque economiza de você manipular o arco. E o cirurgião está vendo, então ele vai colocar imediatamente depois da subclávia. Preserva a subclávia, que muitas vezes quando a gente trata para ajeitar o colo, a gente acaba obstruindo a subclávia com endoprótese, quando a gente consegue usar como colo a zona de saída da subclávia, entendeu? Só que a Frozen é diferente dessa tromba aí, que é soltinha e ela fica um tanto, ela não fica expandida, né? Ela fica lá dentro e o sangue passa por ela, mas ela não está tratando, ela é um caminho para o tratamento. A Frozen já é o tratamento. A Frozen já é uma endoprótese que pode tratar sozinho o segmento, que é raro, porque elas nunca são tão longas, mas elas são um sítio de ancoragem de endopróteses para baixo. Você vai encaixar nela. Você pode encaixar no dacro, mas o pessoal da vascular fala que é sempre melhor encaixar endoprótese em endoprótese. A gente usa dacro direto,
não tem jeito, a gente teve que construir o colo. Eu não tinha frozen, que é comum. A frozen não é uma coisa corriqueira, nem sempre temos frozen. Então, muitas vezes a gente usa esse dacron para ancorar endoprótese. Mas o ideal é que a endoprótese seja ancorada em endoprótese. Aí a frozen, você começa a tratar e depois continua tratando para baixo. Aí a endoprótese. Se você tem intenção de trocar, aí a troca, o dacron seria melhor. E aí o cirurgião pesca ali e continua trocando para baixo quando a escolha é de abordagem aberta. Entendeu? Entendi. E tem uma quarta coisa que eu não sei se você vai colocar aí. Pô, acho que não. Pô, eu tô me sentindo vendida. Só Não, mas olha só, isso aqui não é pra ninguém se sentir vendido. A gente não, é porque eu achei que tava arrasando. E a gente teve que você tá arrasando. Não, eu sei. Não, você tá. A outra coisa que a gente pode, ainda um outro recurso que a gente pode ter e assim, aí é mais para tratamento endovascular. Você construir o colo para ancorar a endoprótese, desviando os ramos do arco. Que é o que a gente chama de... Você não comentou sobre o colo. Eu vou aproveitar e vou falar para ele entender. Para você ancorar a endoprótese, você tem que ter uma zona segura, tanto de extensão de vaso, quanto de diâmetro de vaso para ancorar. Senão, a prótese vai rasgar, ou vai rasgar a região, ou vai, como é que fala? Desposicionar, entendeu? E aí, a região que você vai ancorar essa prótese, ela tem que ser livre de ramo. Não deve ter. E muitas vezes, para a gente tentar fazer um tratamento endovascular, a gente precisa construir esse colo. E a construção do colo pode ser via desramificação, que é uma cirurgia que a gente chama de debranching. Branch é não. Você tira uma... Você desramifica a região e desloca a origem dos ramos para outro ponto. Quando a gente está falando do arco, geralmente a gente desvia os vasos para a aorta ascendente. Então é um tubo que passa a sair da aorta ascendente que se ramifica lá. Para o TBC e para a carótida sempre e eventualmente também para a subclave esquerda. Por que eu estou falando assim da subclave esquerda? Porque muitas vezes, não incomumente, a gente oclui a subclave esquerda, sem grandes consequências. Só a pressão do lado esquerdo fica mais baixa, sem isquemia, sem nenhuma consequência grave. E aí a justificativa disso, nossa, é mórbido? É um tanto mórbido, mas reduz a morbidade de você manipular mais ainda o ar. E aí você desviando esse ramo e você tendo uma região da desramificação, um diâmetro adequado, você vai usar ele para ancorar e para quê? Para você excluir o aneurisma, né? Essa ancoragem ela tem que ser boa no aneurisma. Proximal e distalmente. A extensão é em torno de 2 centímetros, mas às vezes pode ser um pouquinho para menos, de acordo lá com a circunstância anatômica do paciente. O diâmetro, se não me engano, máximo assim, é 36 milímetros, porque senão você passa para um patamar de dilatação de aneurisma. E 36 já é um diâmetro razoável, né? Então, se não me engano, é esse o diâmetro para a gente considerar um colo razoável. E aí, esses 2 centímetros, óbvio, você tem que ter uma zona de aorta boa para você garantir que vai ficar uma extensão boa aí para aderência, para ancoragem. E esse diâmetro, pensa assim, 36 milímetros. Não é pequeno. A prótese que você vai colocar ali não pode ter 36 milímetros. Ela tem que ser maior um pouquinho. Porque senão a força radial... senão ela fica frouxa e cai. Ela vai deslocar. Então isso é o que a gente chama, acho que são 10% a mais, 10 a 15% a mais do tamanho que você tem que colocar para ela ficar fixa. Isso é chamado de oversizing. Tem que ter um oversizing no colo proximal e no distal, assim, para a prótese ficar. Para ficar apoiada, né? E vedar, e também evitar vazamento. Né? Esse colo tem que estar bem calculado, tem que ser bem tratado para evitar desposicionamento e vazamento, que é aquilo que chama endolíquido. E isso, no caso de aneurisma, o ideal é que você tenha o colo proximal e distal bons. E aí, para quê? Para o saco aneurismático ficar excluído de fluxo e despressurizado. Você quer excluir aquilo da circulação da pressão sistêmica. Entendeu? Entendi. E essa desramificação, você pode fazer aqui no arco, pode fazer no abdômen também. Entendeu? É um debranch. É um recurso. Entendi. Não é
pouco mórbido, não é isento de risco de complicação. Acontece AVC, acontece lesão de laringe, o paciente sai rouco, mesmo quando você toma cuidado de fazer o acesso reto-faríngeo, entendeu? Não é isento, parece uma coisa pequena, né? Você vai só desviar os ramos e depois a gente segue com o endovascular. Não é pequeno. É uma intervenção razoável. É o que faltaria. Mas graças a Deus a gente tem um resultado bom aqui, né, Carol? Temos sim. E resumindo, a aorta é uma caixinha de surpresa e o tratamento é customizado. Isso, exatamente. Não tem receita de bolo. Não existe receita de bolo. Não é assim a outra. A gente vai adaptar de acordo, exatamente, de acordo com a idade. A idade do paciente, a condição. Assim, por exemplo, essa história da Frozen, você evitar. Quando que vale muito a pena você não evitar mexer no arco? Paciente jovem. Você já vai trocar o arco, fazer desramificação num paciente jovem, olha quantos anos ainda potencialmente ele vai ter, e ir dando com uma circulação desviada, com turbilhonamento. Enquanto que a Frozen vai preservar a anatomia dele e vai tratar. Tem lá uma dissecção tipo B que dilatou, ou aneurisma de aorta descendente, né? Aí você insere ali logo depois da subclave, cirurgião de prisão direta e tranquilo. A prótese está fixa, porque a colocação é cirúrgica, né? E os ramos braquicefálicos não foram mexidos. Entendi. Mas aí tem que ter disponibilidade. Porque pela mesma razão que a Carol disse lá no início, mexendo na raiz aórtica, não mexendo na raiz aórtica, você mantém o material nativo da pessoa. Quando você faz aquele reimplantinho, você também está mantendo infelizmente, aquele tecido que pode evoluir para novos aneurismas, novas alterações, entendeu? Então isso também tem que contar quando você individualiza o tratamento. Entendi. Todo tecido, dependendo da etiologia, todo tecido remanescente, por exemplo, naquele primeiro reparo ali, trocou a aorta ascendente e o arco, a raiz ficou. Dependendo da doença, Essas inflamatórias têm essa questão, tem que ter esse cuidado de não deixar pedaço de aorta doente para trás. Tá bom. Legal. Maneiro. Aqui eu coloquei da abordagem da aorta descendente, mas as orientações que são dadas, elas são parecidas com a da aorta abdominal, né? Que é um contínuo. Então, o racional que vai nos guiar em direção à cirurgia aberta ou endovascular é parecido com a aorta abdominal, não tem muitas diferenças. Acho que o mais interessante da aorta descendente é essa questão da união com o arco, de quando o aneurisma ele também acomete o arco, você tem que fazer essa união, né? Que eu não sabia dessas especificidades todas, né? E lá embaixo também, né? Porque você tem que, geralmente a gente vai até o tronco celíaco só, porque dali pra baixo a gente não pode sair botando endoprótese, senão vai fechar tudo. Então. Aí assim, quando a gente pensa na divisão da aorta, cola em cima e cola embaixo. Da aorta, tem a aorta descendente. A descendente tem a torácica e a abdominal. A abdominal tem 2 andares. Tem a suprarrenal e a infrarrenal. As doenças infrarrenais são tranquilas, né, de você tratar com endovascular. Geralmente você coloca uma endoprótese bilíaca e está resolvido. O problema é nessa zona de saída do leito mesentérico. Aí é uma encrenca. Entendi. Às vezes a gente tem esse problema de não conseguir vedar totalmente lá embaixo, perto do tronco celíaco, entendeu? Entendi. Coloquei aqui as complicações da abordagem endovascular especificamente, né? Primeiro, o deslocamento de prótese, né? Quando não está bem ancorada, né? Quando a gente não tem esse espaço de ancoramento adequado. Isso tem a ver com os polos proximal e distal. Né? Porque não teve ancoramento direito, né? Ruptura da prótese e os endolix, né? Que eu coloquei aqui, tem vários tipos de endolix, né? Você pode ter... O endolix, então, é um extravasamento. É quando você não consegue excluir aquela bolsinha de sangue que se forma, né, ao redor da prótese. Então, aquilo fica sendo nutrido de alguma forma e pode crescer, né? Existem várias formas de surgimento do endolix, né? E de aumento desse espaço, né? Porque vai ser nutrido por sangue. Você pode ter tanto porque não houve ancoragem adequada, né? Então, aquilo pode ir subindo ou pelo cólon ascendente ou descendente da prótese. Você pode ter, eu não sabia, né? Porque quando você coloca a prótese, que é um tubo inteiro, alguns colaterais ali, intervertebrais, né, e vasos menores, ficam excluídos. Mas aquilo pode acabar tendo um fluxo reverso e acabar sendo nutrido por vasos que deveriam estar excluídos e que inicialmente tinham um fluxo centrípeto da aorta, né? E você pode também ter ruptura da própria prótese, gerando saída de sangue
por dentro por uma perda de continuidade da prótese, né? Acho que esses são os mais importantes, né? Então, e era aquela vez no ambulatório, isso né? tudo aí você vai falar no tratamento? Não. Então, essa divisão é importante para a gente estabelecer o que você precisa tratar e o que dá para você observar e ver como é que vai ser a evolução. O tipo 1, geralmente você precisa tratar, porque é vedação. Se você não tem a vedação ok, você, como você falou, o saco aneurismático não está adequadamente excluso da pressão da aorta. A gente quer despressurizar esse saco aneurismático, a gente quer isolá-lo para ele murchar ou não, mas para ele para eliminar o fluxo parar de ser de sangue nutrido, ali. né? Então, se você tem o tipo A, que é quando a aderência proximal não está ok, ou tipo 1 e tipo 2, né? É tipo A, tipo 1. Tipo 1A, que é quando sobe pela cola ascendente. Por cima né? e por baixo. Aí você tem que vedar de novo. Geralmente você usa uma outra endoprótese ali para selar. Entendi. Proximal distalmente. Esse não dá para deixar para depois. Você tem que tratar. Porque o fluxo é muito grande, né? O 2 dos vasinhos é uma entidade aí que você pode observar. Ver a magnitude desse endolique, né? E aí o controle disso tudo é com angiotomografia. Você descobre os endoliques fazendo controle com angiotomografia. E aí você pode acompanhar, ver para que lado que vai. Eventualmente, se o vaso for mais calibroso, mais importante e persistente, você vai precisar embolizar esse vaso. E aí você vai fazer, se for possível, né? Porque às vezes é um vaso ou vasos que são difíceis de você acessar para embolizar. Aí teve uma paciente que tinha uma subclávia lusória que alimentava um endolique grave. O que é lusória? Lusória é que ela está saindo da aorta descendente, a subclávia direita que sai da aorta descendente. É uma bagunça. Faz pinça no esôfago. E aí, no caso dela, isso ficou alimentando por muito tempo. Aí falando, não, é porque ela está dessecada, está enchendo por baixo. Não, era subclávia lusória. No final, ela ganhou uma prótese de CIV para concluir essa subclávia lusória. Aí parou. CIV? Prótese de CIV. Fora os tubos todos que ela levou e não resolveu. Entendeu? Então, vai de acordo com o caminho. Que com o tempo isso pode ir esmaecendo e parar de acontecer, entendeu? Até pela filosofia do tratamento, está bem vedado. E a fratura, defeito / fratura da prótese também é grave. Você tem que tratar. E aí o tratamento você forra com outra endoprótese. Você não consegue tirar e trocar, entendeu? Então você vai forrar com outra endoprótese, vai retratar. Vai sobrepor endoprótese, vai forrar uma endoprótese com outra. Entendi. E a porosidade, que é esse tipo 4, ela é benigna. Geralmente acontece que na hora que você bota a prótese, o tecidinho, tem até endoprótese ali para mostrar para vocês. O tecido ele pode ficar esgarçado em algum ângulo e ficar gotejando, e você vê isso na tomografia, tipo uma nuvenzinha de contraste, não é aquela mancha branca do vazamento grave que a ruptura da prótese faz. Para dentro do saco aneurismático. Geralmente é uma nuvenzinha, assim, um vaporzinho de contraste. E isso você vai controlando com o tempo, a malha da endoprótese, ela vai se ajeitando e fecha, e pronto, e acaba. Legal. E o outro é o mais misterioso. Geralmente acontece assim, com o paciente com mais tempo de tratamento, e aí você não vê contraste dentro do saco aneurismático, mas você vê que está aumentando de ano. Expansão sem justificativa. E aí, realmente, para dizer que é o tipo 5, tem que fazer estudo angiotomográfico com captação mais tardia, para ver se você não pega, para você afirmar que é a endotensão. E o tratamento, se você comprovar que é endotensão, você tem que, como você não tem certeza do ponto onde isso está acontecendo, você teria que retratar tudo por dentro. Mas é por endotensão? O nome desse endolique é endotensão. O tipo 5 é de endotensão. Endotensão porque não está descomprimido. E ao mesmo tempo você não está vendo o porquê que não está descomprimido. Mas por que você sabe que não está descomprimido? Porque o saco aneurismático está crescendo. E você não está vendo endolique. Endolique quer dizer o quê? É vazamento, no caso de contraste, que a gente acompanha isso com a endoprótese, está dentro do saco aneurismático. Entendi. Entendeu? E tem outra coisa também, quando além da fratura, defeito da prótese, algumas vezes você tem que emendar endopróteses, né? Na aorta torácica, que nem essa paciente que está com
pra gente ver a da isquemia medular, né? Aí você tem que sobrepor. Do mesmo jeito que no diâmetro você tem que ter um oversize para poder ter a pressão radial para a prótese se fixar, quando você sobrepõe endopróteses, a zona de sobreposição deve ser em torno de 5 centímetros. Para você não ter o risco delas correrem e vazar entre elas. Uhum. E, obviamente, em relação ao tamanho, a mesma coisa do oversize. Como a aorta é cônica, as próteses elas não são retas. Então, a prótese que vem para baixo, ela tem que ter a zona de oversize para não escorregar da outra endoprótese e ir acompanhando a anatomia da aorta para baixo. No caso do aneurisma, que o colo distal é bom, também obedecendo o diâmetro, né? E a questão do oversize aqui embaixo também, para você vedar bem. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, o embolique é a doença do tratamento endovascular. E assim, a gente pode ter agudamente aí o tipo 1, o tipo 2, o tipo... Todos esses aí, né? Só a endotensão que é mais para frente. Mas você também pode ter evolução ao longo do tempo. No acompanhamento do paciente para desenvolvimento de embolique. Principalmente, assim, o tipo 3. A prótese pode degenerar. E aí degenera e você flagra isso como? Com acompanhamento tomográfico, que infelizmente você tem que fazer. Né? A ressonância não ajuda muito a gente nesse sentido, por várias questões, né? Tipo de disponibilidade até do profissional com familiaridade com esse tipo de questão. A dificuldade de aquisição é desconfortável, né, para o paciente. E a frequência que a gente tem que fazer. O preço da UTC é a radiação e o contraste. Mas a gente botou endoprótese e a gente está escravizado na necessidade de vigiar. Entendi. Diferente do dacron. Segmento de aorta que você trata é segmento de aorta resolvido. É cirurgia clássica, antiga, material muito antigo. E a eficiência dele, não tem dúvida. Sabe? Agora, endoprótese não. Mesmo endotelizado, com o tempo, a prótese ela pode deteriorar. E aí a deterioração a gente flagra vigiando. Então, geralmente, uma vez por ano a gente tem que olhar isso aí. Por isso que o ideal é tratar pessoas de idade mais avançada com endoprótese. Endoprótese é uma coisa assim, muito boa para o jovem por conta dessas questões todas aí de segmento. E outra coisa, a endoprótese não serve para a aorta doente do ponto de vista inflamatório e dessas questões estruturais das doenças do tecido conjuntivo. Não existe nessas pessoas ponto de aorta confiável para você botar endoprótese. Quando a gente calha de botar, é aqui que a gente construiu um colo. Se a gente construir um colo com dacron ou com uma frozen, aí a gente consegue ter um colo proximal bom. O distal nunca vai ser bom. Às vezes uma marfão com dissecção... Aí fica pendurado, né? Fica lá. Uma frozen. Você vai botar, vai tratar ali em cima, eventualmente por um tempo você vai ter eficiência naquela resolução. Mas o colo distal nunca vai ser bom. Você não tem como contar com essas doenças, né? Como você, em algum ponto dessa horta, você tem um colo confiável. Entendi. Maneiro. Legal. Aqui eu coloquei as complicações mais comuns das abordagens cirúrgicas, né? Mas não só, qualquer abordagem da aorta, né? Que são as isquemias, né? Sim. A primeira é acidente vascular cerebral, que é, como a gente já falou, né? Quando você tem a abordagem do arco aórtico, por emergência do tronco braquicefálico da carótida comum esquerda. E a isquemia medular, que é mais na aorta descendente, né? Seja torácica ou seja abdominal. E aqui eu botei o screening, que é recomendado para os pacientes, né? Hoje em dia, a recomendação é de acordo com os recursos disponíveis, né? Mas, teoricamente, pacientes com mais de 65 anos, masculinos, têm indicação 1A de serem rastreados, né? E o rastreio seria com ultrassom abdominal. E pacientes mais de 65 anos tabagistas, né? Justamente porque os homens têm mais ocorrência, embora mulheres tenham mais risco de ruptura. E pacientes com parente de primeiro grau com aneurisma de aorta abdominal também tem indicação 2A. É isso. Obrigada.